Agora nós começamos efetivamente a gravação do nosso encontro de hoje. Eu sou a professora Raquel Hugman, sou decana do Centro de Ciências Jurídicas, Políticas e de Administração Pública da Unirio, e é com imenso prazer que eu abro esse dia da nossa Semana Jurídica e de Acolhimento aos calouros do nosso curso de Direito, para trazer, na verdade, para o nosso deleite acadêmico, né, todos nós, o professor Juarez será efetivamente apresentado pelo coordenador do nosso curso de Direito, o professor doutor Emerson Moura. Por favor, professor Emerson, faça as honras do brilhante e especial convidado dessa manhã. Bom dia a todas e todos. É com alegria que nós continuamos aqui a nossa última atividade da Semana Jurídica do curso de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Com alegria que estou aqui na presença da nossa querida decana, a professora Edna Raquel, a professora Verônica está aqui conosco também, está sendo convidada a se manifestar, caso consiga efetivamente, aparecer que ela tinha um problema técnico. E aí, de qualquer forma, eu queria também cumprimentar a presença dela aqui e queria cumprimentar a presença do nosso ilustríssimo palestrante, conferencista especial de hoje, o professor Juarez Freitas. O professor Juarez Freitas, ele dispensa apresentações, talvez um dos grandes nomes da nossa atualidade, não apenas no direito público, mas no direito como um todo. É o jurista, professor titular da PUC do Rio Grande do Sul, professor titular aposentado da Federal do Rio Grande do Sul, autor de várias obras, entre as quais Sustentabilidade, Direito ao Futuro. Professor Juarez Freitas, além de ser um homem extremamente capacitado, um jurista brilhante, que pensa no futuro, como poucos conseguem na sua direção, é uma pessoa de uma índole e de um caráter absolutamente elogiável. O professor Juarez tem uma gentileza que apenas é comparável com a sua capacidade de efetivamente produzir conhecimento jurídico. Hoje, em particular, a participação do professor Juarez Freitas é uma participação especial, mais ainda, porque o professor Juarez Freitas vivenciou uma circunstância recente que quase ele impediu de participar aqui conosco. No entanto, ele decidiu contribuir e decidiu participar aqui conosco das atividades, e hoje nós estamos sendo brindados com a sua presença. O professor Juarez Freitas, não só pelo o seu aceite ao convite, mas principalmente por um momento de tamanha dificuldade, você ainda persistir, o seu compromisso com a academia, e particularmente pelo carinho, pela amizade e pelo todo respeito que o senhor sabe que é recíproco de tê-lo aqui. É um prazer recebê-lo aqui nas portas da Unirio, ainda que seja de forma virtual, e ainda que de forma virtual se sinta abraçado e recebido carinhosamente por todos nós em um momento tão difícil, mas um momento em que o senhor, como sempre, comprova mais uma vez o seu compromisso com a academia, mais uma vez comprova o seu compromisso com colocar esses jovens pensadores em um direito para o futuro e não um direito olhando para o passado. Obrigado, professor. Estimadíssimo professor Emerson Moura, um dos grandes juristas da novíssima geração, com muito gosto que digo isso, porque vejo nele uma potencialidade imensa de contribuir às transformações necessárias ao direito brasileiro e, em especial, ao direito público. Quero saudar a professora Edna Raquel, eminente decana, e na sua pessoa a todos os colegas dessa importantíssima universidade. E antes de adentrar propriamente no tema da minha palestra,
eu quero fazer um breve registro que essa palestra realmente no momento em que eu estou saindo de um período de grande luto pessoal, além do luto coletivo que todos nós experimentamos. Infelizmente, eu perdi minha mãe e ela teve uma infecção bacteriana, já estava bem dessa infecção bacteriana quando ficamos sabendo já tinha feito a primeira dose da vacina e ficamos sabendo que o vírus a levou, em que pese ela ter tido todos os cuidados. Eu conversei 1 ano com ela, foi o ano que eu mais conversei à distância, claro. Ela estava muito bem, muito motivada, e uma das coisas que ela me dizia sempre, nunca esquece da tua missão, que é lecionar. Então, ainda me recuperando de um período que, olha, foi duro, é muito duro, e eu dedico essa minha palestra de hoje à dona Irma, por tudo que ela representa para mim e pela generosidade ímpar de amor incondicional que ela representa como prova de que a humanidade é viável, é viável. Bom, desculpe essa manifestação pessoal, mas era necessária. Eu quero falar sobre o tema, professor Emerson, professora Edna, professora Verônica, que também está conosco, né? E a todos vocês que me assistem, sobre o tema mais relevante para o direito no século XXI. O tema mais relevante para o direito no século XXI. Seja para pesquisa, seja, inclusive em termos de oportunidade de trabalho para os juristas, mais para o final, quero falar sobre as habilidades que eu considero essenciais para o profissional do direito, tendo em vista que estou falando para quem está, penso eu, no início da jornada, né? De certa forma, todos nós estamos permanentemente em reinício de jornada, né? Dadas as imensas transformações do direito contemporâneo. O tema mais importante é o da sustentabilidade. No caso do Brasil, existe um princípio constitucional da sustentabilidade, que está no artigo 225. Não está só lá. Está também no artigo 170. Não está só lá. Está também no artigo 3º, que trata dos objetivos fundamentais. E quando eu falo em sustentabilidade, eu falarei em 5 dimensões da sustentabilidade. 5. E aí vocês vão perceber que, a rigor, esta sustentabilidade multidimensional, a busca de um desenvolvimento multidimensional sustentável, é, sem dúvida, o maior desafio do século XXI. E perpassa todo o discurso constitucional. Eu fiz uma conferência em Belo Horizonte, na abertura de um congresso, em que eu apanhei os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, um por um, e mostrei onde estes estavam, às vezes explicitamente, às vezes implicitamente, na Constituição brasileira. Portanto, quando eu falo em princípio constitucional da sustentabilidade, tema, professor Emerson, depois, quem sabe aí para um seminário, para os mais interessados, nós possamos vir a fazer, se houver tempo, eu teria gosto, mas no livro Sustentabilidade e Direito ao Futuro, na 4ª dimensão, eu mostro essas 5 dimensões. Normalmente se pensa sustentabilidade numa dimensão unilateral, e não é isto, tá? Então são 5 dimensões. Eu quero começar falando sobre aquela que é a mais associada, a primeira que vem à nossa mente quando falamos de sustentabilidade, que é a sustentabilidade ambiental.
a esta altura dos acontecimentos, já não há mais razoável dúvida científica sobre as mudanças climáticas. Mas algo que as pessoas às vezes ignoram e que precisaríamos todos nós, juristas, conhecer. E houve agora uma decisão recente no Reino Unido, muito importante, que pela primeira vez houve a vinculação, um nexo de causalidade entre, reconhecido nexo de causalidade juridicamente, entre a morte e a poluição do ar. Senhoras e senhores, todos nós estamos vendo os números dessa trágica pandemia. Com muitas mortes evitáveis, se observássemos os princípios da prevenção e da precaução, e justiça seja feita, isso consta de uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, quando exige que a decisão seja técnico-científica, de ação pública, e que se norteie por esses dois princípios constitucionais, que são princípios que estão dentro do meu conceito de sustentabilidade. Mas agora eu quero acrescentar a todos, e ainda ontem eu vi um relato das emissões de gases no Brasil, e vocês deem uma olhada depois nesses relatos, o número de mortes prematuras por ano pela poluição do ar. Segundo a OMS, os números recentes eu não tenho números já um pouco mais antigos, eu acho, de 2017, mas era alguma coisa como entre 5 e 7 milhões de mortes por ano. Você vê o tamanho dessa catástrofe, que é diluída, ela não aparece, porque as UTIs não ficam lotadas abruptamente pela velocidade, mas que são mortes evitáveis. Então, nós precisamos fazer, e o governo do Reino Unido, por exemplo, agora estabeleceu 10 pontos importantes de transição, uma espécie de green plan, 10 pontos. E o primeiro dos pontos, e não é só o Reino Unido, a Alemanha, enfim, é fim do veículo a combustão. Nos Estados Unidos, uma das grandes montadoras já fixou a data para dizer, olha, em 15 anos nós não vamos mais vender veículos a gasolina. E nós, no Brasil, ainda estamos com outro tipo de debate, né? Então, este é um debate crucial que nós, juristas, que também somos participantes do processo de formulação de políticas públicas, sobre isso eu quero falar um pouco adiante, nós também somos modeladores, nós temos esse papel também, nós também somos prescritores de políticas públicas, e aqui até quero dar um depoimento para motivar, não é, professor Emerson? Vou dar uma notícia auspiciosa, recente, vinda do Parlamento Brasileiro, sobre governo digital, e eu participei desse processo em função de uma comissão de juristas, e uma notícia muito surpreendente, que vou dar daqui a pouquinho. Mas antes, professora Edna Raquel, são mortes evitáveis. Essa transição precisa ser feita. E outra coisa, até mesmo do ponto de vista da economia, que é a economia do futuro, a economia verde, a economia sustentável, vamos chamar assim, é do interesse das próprias montadoras, porque significa a mudança mundial da frota. Então, esse tipo de veículo, o veículo a diesel e o veículo a gasolina, não tem futuro. De modo que, se vocês quiserem, as grandes petroleiras já estão fazendo transição. A Noruega, o seu fundo soberano, já está perfeitamente consciente disso e não investe mais o fundo soberano, não quer mais saber desse tipo de investimento. Né? E aí surgem 3 letras muito importantes que eu sugiro que todos os juristas incorporem, porque é um espaço muito importante
para o jurista, inclusive, fazer pesquisas, em primeiro lugar, entender isso em profundidade, eventualmente se capacitar para esse tipo de trabalho, até dando consultoria, assessorando, mostrando como fazer, que as empresas estão liderando esse processo mundial e os fundos de investimentos. E essas 3 letras são letras de sustentabilidade. ESG, ou ISG. Não sei se já ouviram falar disso, mas se não ouviram, vão ouvir falar cada vez mais. Isso é uma coisa que isso vem de 2004, mas agora aflorou. Environmental, Social and Governance. Os grandes fundos de investimentos, não todos, mas uma boa parte, um deles tem alguma coisa como mais do que todo o PIB brasileiro em dólares, são mais, eu acho, uns 8 trilhões de dólares, eu não sei aproximadamente, e ele lança uma carta todo ano. Eu posso dizer qual é, o BlackRock, não é nenhuma propaganda, só estou mencionando como exemplo. E vocês vejam a carta desse ano, já do ano passado. Eles vão levar em consideração, para análise de risco, também o risco ambiental. Então, é vital, é estratégico que o jurista saiba, até se ele for pensar do ponto de vista do direito empresarial, de como nós precisamos de investimentos produtivos no Brasil, não é? Que a análise de risco ambiental passa, sem dúvida, a ser uma preocupação dos investidores, porque eles percebem que estamos caminhando para uma catástrofe se determinadas medidas não forem tomadas agora com prevenção e precaução. Isso é análise de risco, gente. Eu ouvi o CEO dessa grande empresa, numa live, e ele dizia para o presidente de um grande banco do Brasil, nessa live, eles estavam conversando, e ele dizia exatamente isso, análise de risco. Mas, olha, ambiental, social e de governança. Eu vou falar um pouquinho de governança também, tá? Mas eu vou falar do social também. Social também é sustentabilidade, tá? Já vou falar disso. Mas ainda no campo ambiental, da sustentabilidade ambiental, a Amazônia é uma bênção que o Brasil tem. E nós não podemos permitir, o Brasil não tem o direito de permitir que uma bênção se torne uma maldição. Alguns cientistas alertam para o risco de ser focos de novas pandemias. Eu não me refiro só a essa variante. Me refiro... Então, o solo da Amazônia é muito pobre, gente. E, no entanto, a Amazônia, literalmente, graças a essa teia, tem um livro que mostra essa internet das árvores, né? Tem uma teia ali de uma riqueza ecossistêmica maravilhosa, ela faz literalmente chover. Ela, além disso, promove os rios voadores, ela é vital para o Brasil e para o mundo. E existem vários projetos importantes de bioeconomia de floresta em pé, que preservam a biodiversidade, que é de uma riqueza inestimável. Mas nós temos de cuidar de todos os nossos biomas. Isso é vital para as nossas gerações e para as gerações futuras. Aliás, o meu conceito de sustentabilidade ele não contrapõe gerações, como alguns gostam de fazer. É perfeitamente possível conciliar esses interesses. Ar puro precisa, geração futura precisa, mas precisa atual também. Né? Então, sustentabilidade ambiental é um tema chave. E enquanto nós não percebemos que o ser humano, eu vou falar mais disso ao final, o ser humano é natureza. Nós, em algum momento, nos separamos, quase eu diria que nos divorciamos numa separatividade completamente não razoável, do fato de que nós somos natureza. E é nessa natureza evolucionária, com todo o nosso processo cortical, que nós temos que ter aqui, graças à evolução do próprio córtex pré-frontal, muito mais responsabilidade
pela preservação e pelo equilíbrio homeostático da vida. Então é um campo extraordinário, gente. Coloque a primeira sugestão assim, ó. Pensem 15 anos, tá? Vocês estão pensando no início da carreira, 15 anos, e depois olhem a Alemanha, olhem o que a Europa está fazendo, olha que... E imagine um mundo sem veículos a combustão. E aí pensem para onde vocês querem ir, que tipo de pesquisa querem fazer, que tipo de trabalho querem fazer, tá? E que tipo de energia, por exemplo. E eu tenho estimulado muito, o professor Emerson sabe, não é? O trabalho de fomento, de pesquisas. Integrei até há pouco um grupo, saiu agora um livro com uma colega da Universidade Federal do Ceará, um grupo de pesquisas. Fizemos um trabalho, eu acho, bastante interessante, assim, naquele grupo, sobre energia solar, tá? Sobre essa ideia de energia solar distribuída. Eu penso que isso é vital, estratégico para o Brasil. A participação da energia solar no Brasil é muito pequena, mas ela tem uma chance enorme de crescer, como a eólica tem uma chance enorme de crescer. Nós temos condições de biocombustíveis. O Brasil não precisa ficar dependente de nada fóssil. Então, isso é uma vantagem comparativa que nós vamos ter que aproveitar. Num dado momento vai haver muita percepção disso e os juristas vão ter um papel fundamental nesse processo, né? Em ajudar a modelagem, em alertar para análise de riscos ambientais, né? Por isso, coloquem ESG, né, na agenda. Isso, no fundo, é sustentabilidade. A segunda dimensão da sustentabilidade, que já aparece nessa sigla aí, ESG, é o social, né? O social. Também os grandes investidores começam a fazer análise de riscos sociais. Aliás, aqui no Brasil, nós já temos, por exemplo, alguns bancos que há algum tempo vêm cuidando. Se eles percebem que há trabalho escravo, ou análogo ao escravo, eles não dão crédito. Tá? Essa questão do chamado investimento responsável é uma pauta muito importante. Não é? E aí entra a responsabilidade civil, jurídica, a questão lembra da solidariedade, é um campo extraordinário de pesquisa. Diversidade. Sustentabilidade é sinônimo de diversidade, gente. Uma sociedade que não tenha biodiversidade, que não tenha diversidade, inclusive humana, não é uma sociedade que esteja respeitando os princípios constitucionais brasileiros, inclusive. Não é? Igualdade de gênero. Eu sei que parece um pouco... sustentabilidade, igualdade de gênero, será que ele não se enganou de palestra? Não. Igualdade de gênero é um dos ODS. Então, nós precisamos ter cada vez mais igualdade de gênero. Essa é uma preocupação importantíssima em todas as searas. Não é? Aliás, eu tenho visto instituições, por exemplo, eu integro uma comissão de estudos constitucionais do Conselho Federal da OAB, né? Eu tenho visto a OAB preocupada corretissimamente por isso. Isso é uma preocupação constitucional, não é? E não é favor, é direito. Alguns países estabeleceram, olha, o Conselho de Administração das Empresas tem que ter 50% de participação. Enfim. Mas só eu vou acrescentar igualdade de gêneros, né? Para ficar ainda melhor. Né? Nós temos que respeitar todos os gêneros. Isso é sustentabilidade, gente. Porque todo tratamento que respeita o ser humano pelo seu valor intrínseco, ou seja, que não o coisifica, é um tratamento socialmente sustentável. Todo tratamento que instrumentaliza o outro,
Eu ontem ouvi uma entrevista muito bonita do Eduardo Janete. Ele diz, quantas palavras diz assim, quem instrumentaliza acaba na solidão. É isso mesmo. E acaba num processo eu diria, de insustentabilidade, de autodegradação, toda coisificação. Né? Eu quero lembrar a todos que são da área do direito que apenas em 1932, no Brasil, as mulheres passaram a votar. É um negócio incrível, não é? Então, nós temos muito progresso a fazer por isso. Não é isso? Então, essa é uma pauta de sustentabilidade mundial, universal. Né? Outra pauta de sustentabilidade é a pauta do trabalho decente. E, de novo, as pessoas, sustentabilidade não é só ambiental, e o ambiente de trabalho não é ambiente. E outra coisa, é o ODS número 8 dos 17. Trabalho decente, primeiro, não combina, evidentemente, com assédio moral. Tá? Segundo, trabalho decente não combina com nada análogo ao escravo. Nós precisamos regulamentar para anteontem, né? O dispositivo constitucional recente, que confisca os bens daqueles que praticam esse tipo de trabalho, que permitem esse tipo de trabalho. As pessoas chamam de análogo ao escravo, eu chamo... Bom, análogo ao escravo, não sei se não é um eufemismo, tenho minhas dúvidas, né? O fato é que nós não abolimos inteiramente a escravatura. Aliás, o Joaquim Nabuco já tinha essa preocupação. Então, a sustentabilidade social também implica trabalho decente. Mas eu vou acrescentar mais, professora Edna. Eu diria que, especialmente falando para os jovens que estão começando aí essa trajetória luminosa, eles que provavelmente se cuidarem se cuidarem e cooperarem muito com prevenção, com máscara, mantendo o distanciamento, ajudando a não se contaminarem, não serem vetores de vírus, e enfrentando outras pandemias, que provavelmente teremos, infelizmente, eles vão viver mais de 100 anos, eu espero, né? E bem. Então, uma das coisas que eu vejo que o jovem tem hoje, professor Emerson, é querer trabalhar com propósito. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? Eu incorporo ao meu conceito de trabalho decente a ideia de trabalhar com propósito. Existe um autor, um neurocientista brasileiro notável, Jorge Moll, né? Neto, é um dos grandes neurocientistas brasileiros. Ele tem um estudo, junto com outros colegas, sobre o prazer de doar. Né? Não lembro agora o título exato, mas a ideia, ele mostra neurocientificamente que nós temos que ter, não é só aquele prazer de receber dinheiro, também tem o prazer de doar. E eu diria que o próprio trabalho nosso pode ser uma doação. Né? Às vezes, doar uma hora de trabalho voluntário, por exemplo, isso é uma coisa vital. É muito interessante, né? E todo o nosso trabalho, saber que o nosso trabalho tem um propósito, que nós não estamos desservindo a vida. Não é? Isso dá um ânimo, não é? Um alento, uma motivação extraordinária que só o ganho material não proporciona. Porque existe uma coisa que o Sir Richard Layard, que pesquisa bem-estar, é um dos maiores pesquisadores do mundo em bem-estar, né? Tem um livro, junto com alguns colegas, chamado The Origin of Happiness, que é ótimo. Existe uma coisa que vários pesquisadores mostram, assim, o que mais causa felicidade ou bem-estar é a qualidade dos relacionamentos interpessoais. Renda não está na lista dos primeiros lugares, assim. Está ali, mas não é. E outra coisa, países que têm PIB alto estão tendo mais depressão. Embora isso não seja exatamente uma regra tão apolítica, assim, porque o Brasil está tendo um problema sério de epidemia antes da pandemia, de epidemia de depressão e de ansiedade. Nós precisamos tratar da saúde.
E uma das formas que eu vejo é as pessoas encontrarem propósito, né? Saberem que estão fazendo algo que ajuda os outros. Porque isso libera no cérebro humano, segundo a neurociência, substâncias de prazer. Olha que interessante isso, né? O ser humano, ao contrário do que se imaginava, a ciência está mostrando que não é o Homo homini lupus. Essa é a parte primitiva do cérebro. Mas tem uma parte, felizmente, que dá recompensa para quem coopera. Existe um pesquisador muito importante, Michael Tomasello, que também mostra como isso funciona. Então, pensem em todas as estratégias jurídicas, vou falar, se houver tempo, um pouquinho mais no final, que envolvam, por exemplo, o trabalho de conciliação, de mediação, resolução consensual de conflitos. Né? O futuro do direito administrativo é ser, por exemplo, tem um artigo meu, depois o professor Emerson pode passar para vocês, publicado aí na RDA, da FGV, que é Direito Administrativo Não Adversarial. O futuro do direito é ser prioritariamente consensual. Por quê? Porque o futuro do direito é ter jogos cooperativos. Harvard tem já um programa de negociação há bastante tempo. Dê uma olhada nisso. É uma sugestão para quem está começando. Programa de negociação de Harvard. Né? E também estou à disposição, professora Edna, e hoje eu estou me oferecendo para trabalhar assim, né, em outros debates, e professor Emerson, para nós pensarmos nisso. É um dos meus focos de interesse de pesquisa e tenho trabalhado muito com a ideia de termos de ajustamento de conduta, tudo que puder ser resolvido por termos de ajustamento de conduta evita, no caso do direito administrativo, e evitar o processo administrativo disciplinar é melhor, funciona cientificamente, nós temos evidências a favor disso. Por quê? Porque o ser humano, é aí que está o segredo, tá? Ele é cooperativo. Tá? Existe prova, do ponto de vista científico, de que há uma vantagem para aqueles seres humanos que cooperam. Tá? Aí eu citei Michael Tomasello, poderia citar vários outros, mas sabe quem já sabia disso? Charles Darwin. A seleção natural de grupo é favorecida pela cooperação. Darwin. Então, nós temos que, porque nós vamos ter que reconhecer que, de alguma forma, essa autocrítica nós temos que fazer. Né? E não é culpa de ninguém, é simplesmente uma circunstância cultural. Mas, de certa forma, muitos têm do direito a visão de que nós somos criados só para beligerância, né? Para o litígio. E aí, digamos assim, o sujeito já entra, vai tendo armaduras retóricas, argumentativas e tal, etc. Não é isso? Ele vai se transformando num soldado daqueles espartanos, né? E eu digo brincando, sem maldade nenhuma, era a cultura e tal, a Esparta também tinha coisas boas, mas eles eram mais guerreiros, assim. Seria bom se nós fôssemos um pouco mais atenienses em relação a... Mas no sentido, isso é uma brincadeira, porque não tenho... Esparta também tinha gente que pensava cooperativamente, tudo isso. Tem toda parte, tem gente que é mais beligerante, mas está na hora de reduzir isso. O ser humano no século XXI vai ter que se tornar mais cooperativo. Eu acho que isso é uma lição evidente da pandemia. Mas é uma lição de sustentabilidade. A vida coopera. Gente, professor Emerson, depois pode passar para os interessados um vídeo de um Globo Rural recente, especial, né, sobre a comunicação das árvores, né, que alguns chamam de internet, uma espécie de internet. Mas tem uma árvore, que ali é uma árvore que adota outras árvores. Olha que lindo isso. Uma árvore mãe. Então, é uma coisa impressionante. A natureza tem muitíssimo a nos ensinar. A gente vê só o lado beligerante, que também existe, mas o processo evolucionário conduz
gradativamente a vantagem dos que cooperam, dos que sabem conciliar. Então, voltando a Harvard, abram, professor, não estou fazendo merchandising de Harvard, depois tem outros centros em Colômbia, e certamente aí na Unirio deve ter gente já pesquisando isso, eu gostaria de conhecer e dialogar com essas pessoas. Tem gente, por exemplo, na AGU, nossa, fazendo estudos nisso, já trabalhando com isso. Né? Fizemos congressos ano passado de resolução. Eu mesmo ajudei, participei de um congresso de resolução de conflitos, né? E um dos itens era exatamente esse. Sem prejuízo da arbitragem, que é outro tipo de resolução, que é importante também, e sem prejuízo de manter o artigo 535 da Constituição Federal, cláusula pétrea, né? A inafastável possibilidade de ir ao judiciário. Não se trata disso. O próprio judiciário tem interesse cada vez maior em ver os conflitos resolvidos de forma preferencialmente consensual. E o nosso código de ética da OAB foi alterado para nos dizer isso. Antes de tudo, preferencialmente, a solução tem que ser consensual, tem que pelo menos tentar, né? Buscar. Sabiam disso? Isso foi alterado em 2015. Então, isto é sustentabilidade social. Tá? E ainda antes de... Porque é o ODS 16, Sociedade Pacífica. Uma sociedade polarizada, uma sociedade de ódio, uma sociedade de inimigos, não é uma sociedade sustentável. Isso não vai dar certo. Isso definitivamente não vai dar certo, tá bom? Pelo menos no plano humano, nós já somos capazes de inteligentemente, racionalmente, usando as nossas várias inteligências, e temos pelo menos 8 inteligências, segundo Gardner, tá? Nós somos capazes de perceber as vantagens, né? É um livro do Brian Hare também, depois, professor Emerson, pode passar para o Brian Hare e uma colega, sobre as vantagens dos mais amigáveis, vamos falar assim, mais ou menos esse título, né? Então, nós somos capazes de entender isso. Então, esse é um campo de habilidade. Quem quiser, assim, ó, uma sugestão, desenvolver habilidades, habilidade de empatia, simpatia, técnica de negociação. Dei uma estudada, por exemplo, para começar, nos livros do William Ury. William Ury tem livros muito interessantes, tá? Como chegar ao sim, né? Com você mesmo, por exemplo. Essa escola aí de negociação, mas e outras, tá certo? Então, essa é uma dica. Por quê? No ano passado, publicamos um livro, eu e Thomas Bellini Freitas, chamado Direito e Inteligência Artificial em Defesa do Humano. Então, nós vamos ter que reconhecer que muitas atividades, aquelas repetitivas, que não são propriamente humanas, claramente vão ser substituídas nos escritórios de advocacia, tá certo? Esse é um tema para um outro debate que eu queria fazer com calma, só sobre isso, se vocês quiserem, numa outra ocasião, professora, que é trabalhar com esse tema desse livro. Aliás, também é uma preocupação mundial, né? E olha o subtítulo, em defesa do humano. Então, nós temos que saber quais são aquelas características humanas que os sistemas algorítmicos, que já têm relativa autonomia, aqui está a grande novidade, hein? É a única tecnologia, já que o título da palestra fala em tecnologias, eu me permito fazer essa referência, é a única tecnologia, existem outras muito importantes, blockchain, computação quântica, etc., mas é a única capaz de aprender por si mesmo. Nós ainda estamos longe da chamada inteligência artificial geral, mas isso tem enormes implicações, nós vamos ter que revisar toda a teoria da responsabilidade, né? O professor Emerson sabe que eu defendi lá no Conselho da Justiça Federal, né, a aprovação de um enunciado, fiz a defesa pública lá de um enunciado que eu achei bom, que era isso, tem que ter motivação da decisão algorítmica administrativa que afetar direitos de alguém, né? Cada vez mais
os algoritmos estão tomando decisões, não é isso? Bom, então esse é um tema que vamos colocar entre parênteses hoje, mas é um tema fundamental. Nós sabemos quais são as habilidades que o jurista tem de ter, que não são substituíveis pelas máquinas, que aprendem. Tá? E aí temos que ser muito realistas, gente. Todas aquelas atividades, eu vi isso já acontecendo num grande escritório, tá? Que forem repetitivas, etc., infelizmente, a redução é bastante rápida. Tá? No entanto, essas habilidades que eu mencionei, habilidades de relacionamento humano, de confiabilidade, outra coisa importante, reputação. Isso é muito sério. Tá? Eticidade, vou falar um pouco disso no final. Bom, então, trabalho de propósito. E para eu encerrar a parte da sustentabilidade social, professora Edna, professor Emerson, eu acabei de produzir um texto, eu estou muito preocupado com um ponto da reforma administrativa. Que eu estou preocupado com mais de um ponto, mas em especial com um ponto. É a avaliação de desempenho. Ela não pode ser uma avaliação cruel de desempenho, tá certo? Ela não pode ser uma avaliação para demitir, para enxugar custos. O ser humano não pode ser visto como despesa. Assim. Não é assim que funciona. Em segundo lugar, nós temos que aprender também como é que se faz a avaliação de desempenho na chamada economia digital. E isso é interessante. A economia digital ela tem uma característica, ela é criativa. Né? Nós temos agora cada vez mais que capacitar os servidores para trabalhos criativos. Mas ele, antes de ser avaliado, ele tem que ter o tempo para se capacitar e o tempo de adaptação. Primeiro ponto. E segundo ponto, não se faz avaliação. Eu não vou fazer menção da empresa, mas uma das maiores empresas do mundo na área digital, eu fui ver lá os 5 fatores que eles consideraram, que fizeram a pesquisa, que mais aumentava a produtividade lá no grupo deles, certo? E um dos fatores é confiança. Só precisa ter um ambiente de confiança. Um professor, um profissional, ele tem que ter confiança. Não se faz avaliação com a ideia de ameaça. Então, esse é um ponto interessante, que a gente deveria reservar sempre a ideia do comando e controle como última instância. Né? Por isso que eu disse, primeiro faz termos de ajustamento de conduta. Né? Segundo lugar, antes de qualquer coisa, temos que saber que tipo de desempenho nós queremos. Nós não queremos um desempenho repetitivo, nós queremos que o profissional tenha tempo, oportunidade para se fazer a eventual reciclagem, né, para o século XXI, para desenvolver essas habilidades. E não é justo fazer, por exemplo, qualquer tipo de avaliação com a perspectiva de eliminar. Tem alguns avaliadores que não são desta linha, que eles simplesmente olham uma produtividade quantitativa e cortam, linearmente. Não é assim que eu penso que se deve fazer a avaliação. Eu escrevi um texto agora, que deve sair em breve. Quando sair, eu posso passar para vocês debaterem, porque eu penso que nós temos que fazer uma avaliação humana, humanista, sustentável. E aí vai melhorar muito. E eu quero salientar que são mais de 11 milhões de brasileiros que são servidores públicos. Então, é preciso que essas pessoas sejam, em primeiro lugar, vistas como pessoas, não como inimigos, né? Mas isso é só um recorte do problema. Isso vale para todos nós, né? Todo processo social nós temos que tornar não coisificante, tá, gente? Nas relações que vocês tiverem aí, os jovens que me assistem, tá? Não se coisifiquem. O Kant tem algo a nos ensinar nisso, né? Tratar o outro como um fim em si mesmo. Isso é uma boa dica, né? Sem o formalismo kantiano, não precisa do formalismo kantiano. Né? Respeitar o outro, não tratar o outro como coisa. Isso é um ponto-chave de sustentabilidade. Não promover uma separatividade rígida
em hermenêutica, não ter aquela separação rígida entre sujeito e objeto. Lembra do Gadamer, professor Emerson? Tá? Quer dizer, isso é riquíssimo. Isso é algo muito importante nesse século XXI. Qualidade de relacionamento é o que nos realmente causa bem-estar. Sem isso, não há sociedade sustentável, gente. Não adianta ter PIB. Aliás, o PIB é um péssimo indicador de desenvolvimento. Sabiam disso? Por quê? Toda vez que acontece um acidente de trânsito, eu dou sempre esse exemplo de idade que eu ouvi uma vez de um economista, eu não lembro bem, eu acho um exemplo muito bom. Eu não lembro bem quem foi, senão eu teria o crédito. Mas assim, acontece um acidente de trânsito, o PIB aumenta. Por quê? Porque toda a economia se movimenta em razão do acidente de trânsito, né? Mas ninguém quer que esse tipo de PIB aumente, né? Então, esse é um ponto interessantíssimo. Nós temos que ter novos indicadores mais ricos de desenvolvimento sustentável que possam ir além do PIB. E o próprio sistema capitalista vai se reinventar. Há 50 anos, agora eu entro na próxima dimensão, a sustentabilidade econômica. Há 50 anos, houve um artigo célebre de um grande economista chamado Milton Friedman. E ele dizia que o compromisso, com outras palavras, né, que o compromisso da empresa era dar lucro para os seus acionistas. Esse era o compromisso, a responsabilidade, digamos, social da empresa é dar lucro para os seus acionistas. Era a ideia dele. Tá certo? E tem muita gente que pensa assim hoje em dia. Bom, eu quero dar a notícia a vocês e não faço isso sem deixar de respeitar o Milton Friedman, porque foi um grande economista, mas evidentemente que essa ideia dele está completamente equivocada hoje em dia. E aí entra o G, tá? ESG, lembram? Agora entra a governança. Governança, hoje em dia, se faz pensando nos chamados stakeholders. Não se pensa só no acionista. E nem é lógico que o acionista pense só nele. Tem que pensar no conjunto da sociedade, inclusive nos consumidores. Então, é uma nova visão. E essa nova visão foi consagrada, sabe aonde? No Fórum Econômico Mundial, recentemente. Deem uma olhada nos últimos documentos do Fórum Econômico Mundial. Do ano passado, está lá. O capitalismo é dos stakeholders, não é? É uma outra visão. E aí, o ESG, né? O ESG ou ESG, de que eu falava, mostra que em 50 anos, aquela visão de que o importante para a empresa é dar lucro. A empresa é para isso. A responsabilidade dela é esta, né? Não faz nenhum sentido mais à luz do ordenamento constitucional brasileiro, tá certo? E os investidores já não pensam mais assim, pelo menos os mais que fazem a análise de ESG, tá? Análise de sustentabilidade. Então, o mundo mudou em 50 anos. Eu reconheço que algumas pessoas ainda não mudaram. E nós temos que ter paciência, capacidade persuasiva, tá? Nós vamos lidar, inclusive, possivelmente com algumas dessas pessoas, podem ser, inclusive, nossos amigos, nós temos que ter paciência. Lembro sempre, não tratar ninguém como inimigo é a primeira regra, né? Dar sempre uma saída, isso o William Ury dizendo assim, faça o outro cair em si, nunca de joelhos, né? E ele lembrava também uma sabedoria, o William Ury, dos chineses. Os chineses têm muito a nos ensinar, essa é uma sabedoria antiquíssima, que é construir uma ponte dourada. Então diz assim, olha, naquela época talvez tivesse alguma razão de ser, mas hoje já o mundo mudou e tal. E aí cita o Fórum Econômico Mundial, cita a carta do BlackRock, e a gente vai mudando nós vamos ter que fazer essa troca de mentalidade enquanto houver tempo, né? E o jurista tem um papel muito importante. O advogado tem um papel muito importante, né? Porque nós somos ouvidos. Com frequência somos ouvidos e nós podemos ali, agora mesmo, por exemplo, quem está num conselho de administração, por exemplo, numa lei das estatais, eu não vou falar de nenhum caso concreto, né?
Eu conheço, o professor Emerson conhece bem essa lei das estatais. Né? As responsabilidades ali são imensas, gente. Não é? As responsabilidades são imensas. Não, tem que tomar muito cuidado com o que faz, né? Então, agora eu estou propondo que se tenha também essa ideia adicional de pensar a economia do ponto de vista do ESG e do chamado princípio, deem uma olhada depois, pesquise, princípios do investimento responsável, o PIR, tá? Todo jurista tem que saber disso, para difundir essa cultura e ele próprio, quando estiver lidando com seus clientes, lembrar isso, quando for possível, né? Ele tem essa função também pedagógica. Nós, professores, então, né, professora Edna, nem se fala, nós temos essa função dever. Tá? Quando eu falei da lei das estatais, eu não estava falando de nenhum caso específico, mas eu estava falando o seguinte, eu conheço bem essa lei. E é muito importante, com esta lei e com todas as leis, que o Brasil crie uma cultura de grande apreço, de respeito às leis. Tá? Isso é uma coisa muito importante também na nossa cultura. Às vezes, se elas forem inconstitucionais, vamos declarar inconstitucionalidade, mas enquanto elas não forem declaradas, ter esse clima também de respeito é muito importante nesse momento. Né? Eu acho que o Estado de Direito é uma coisa que a gente pode ter flexibilidade, tem que ter flexibilidade, mas tem que ter muito cuidado com ele. Né? Eu penso que isso é essencial, não é, professor Emerson? Né? E seguirmos a risco que está ali, né? Sem entrar no mérito de nenhum caso concreto. Eu só dei esse exemplo, eu podia estar dando outro, a lei das SAs, né? A CVM vai estar ali olhando, mas não é só a CVM, tem Ministério Público, mas não é só isso, tem a nossa própria consciência jurídica, não é? Quer dizer, nós não podemos nos afastar de determinadas balizas. Isso é muito importante. Eu sempre fiz isso ao longo da minha trajetória e sempre tem dado certo. Né? Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas a gente acaba vencendo. Né? E pelo menos vencendo com a coisa que eu fiz aquilo que eu achava correto. Né? Isso me parece algo que é uma tranquilidade que todos nós devemos ter. E, em matéria econômica, uma última palavra de sustentabilidade, tá? Economia fóssil não tem futuro. As grandes empresas, não todas, mas suponho, mas algumas das grandes empresas de petróleo já sabem disso. E o que elas querem fazer? Elas já estão querendo cada vez mais abrir espaço para as energias renováveis. Não todas, infelizmente, algumas ainda não acordaram para isso, tá? Mas muitas sim. Economia fóssil não tem futuro. E ainda uma palavra sobre economia que eu não posso deixar de dizer, e aí vou dar aquela notícia que ainda não é inteiramente boa, porque depende de sanção, não é? Que é a seguinte, a economia do século XXI é a economia digital, né? Todos nós sabemos disso. E, para isso, nós temos que ter governo digital. Eu preferiria dizer administração digital e até prefiro dizer Estado digital, mas no Congresso pegou essa expressão governo digital. Eu integrei, junto com alguns juristas, inclusive o professor Sérgio Guerra, do Rio, né? Uma comissão de juristas designada pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para elaborarmos sugestões de aperfeiçoamento da gestão pública brasileira. Então, eu me lembro que, por exemplo, eu propus uma alteração no artigo 50 da Lei de Processo Administrativo, para que toda a motivação da decisão administrativa que tivesse repercussão sistêmica devesse ser precedida de avaliação de impactos sociais, econômicos e ambientais. Bom, isso ainda não, que eu saiba, ainda não andou, mas eu quero dizer para vocês, mesmo que não tenha andado, já é obrigatório, segundo a minha leitura, não é? E cada vez mais hoje se fala avaliação de impactos regulatórios,
já há algumas leis tratando disso, mas eu estou falando uma coisa mais profunda. Como é que alguém vai fazer uma motivação bem feita sem fazer esse tipo de análise de risco? Agora mudou a lei de licitações lá, mas mantiveram lá matriz de risco. Outra coisa, lá na nova lei de licitações, ainda não nova, porque ainda não foi sancionada, mas, enfim, no texto que foi para a sanção, está lá ciclo de vida, princípio do desenvolvimento sustentável, está lá. Tá? Tem que fazer análise de ciclo de vida. Como é que vai fazer isso de forma... Como é que não vai considerar o ISG? Não é? É impossível para mim. Não é? Mas, de qualquer maneira, eu queria que isso ficasse expresso no 50 por razões pedagógicas. Mas foi um exemplo. Fizemos algumas sugestões e uma delas, que até fui eu que propus, mas o mérito foi do grupo de aceitar e com sugestões e tal, fizemos um anteprojeto de prestação de serviços públicos digitais. Houve um deputado de Minas Gerais que foi designado, foi encaminhado esse anteprojeto lá para ele converteu num projeto, se não me falha a memória, era 3443. Aí fundiram com outros dois, porque já havia um outro que tratava mais de eficiência, de um deputado, se não me engano, Molon, e havia um outro de um professor Israel, e fizeram uma fusão, não é? Mas as linhas principais das nossas ideias, que eu já vou dizer quais são, foram mantidas, assim, com acréscimos, com modificações. O Congresso Nacional era importante aquilo que eles fazem aqueles acordos de líderes e aí tem que fazer essas aglutinações, às vezes, né? Isso é importante. Então, eu ainda nem cheguei a examinar com lupa todo o texto final, mas o que eu passei, eu vi que aquelas ideias, algumas das ideias que nós defendíamos foram mantidas, com alterações naturais, certo? E isto, para minha alegria e surpresa, eu vi aprovado na última sessão do ano na Câmara de Deputados. Havia um deputado que tinha lá uma ideia que estava dificultando e tal, mas houve o acordo e aprovaram. E agora, eu passei um período muito difícil nesses dias, então eu fui retomar as notícias de legislação e, enfim, de notícias do que estava acontecendo. Eu preciso estar sempre, né, permanentemente, como todo jurista, atento a tudo. Eu digo brincando, quando eu quero ver se o Brasil ainda existe, né? Então vamos ver como é que estão as leis e tal, né? E aí eu fui ver que o Senado aprovou. Eu ainda não vi a versão final e foi para a sanção. Eu espero que tenham aprovado nessa versão duas ideias que eu considero centrais, tá? Se não aprovar, eu vou continuar lutando para que elas sejam aprovadas. Mas eu espero que são duas ideias que estavam lá no anteprojeto que são essenciais. A primeira é a seguinte: tudo. Isso, para mim, inclusive, é uma questão de sustentabilidade. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Eu vou explicar. Tudo que puder ser online, que seja online. Gente, prova de vida do aposentado tem que ser online. Dá para fazer isso tecnicamente hoje. Nós estamos fazendo. Pelo menos estão tentando fazer. Claro, pode haver algum desvio, aí vai lá e corrige. Pune quem faz a coisa fraudulenta, evidentemente. Mas, exemplo 2. Gente, nós estamos com problemas seríssimos ainda do INSS, gente. Por uma simples certidão, às vezes, o sujeito leva 9 meses de certidão de tempo de contribuição e isso é inacreditável. E às vezes precisa entrar em juízo. E só consegue com as trens em alguns casos. Isso aí não é má vontade, eu presumo, tá? Eu presumo que não seja má vontade dos servidores. Eu sempre sou das presunções positivas, tá? Mas às vezes é porque nós estamos, essa transição, a pandemia acelerou. Mas nós precisamos fazer telemedicina. Telemedicina é vital para um país como o nosso. Vital. E havia uma enorme resistência, até há pouco tempo.
Então, tudo isso é administração pública online. Mas há uma segunda característica que está lá, está proposta, não foi, no texto não ficou exatamente como estava lá, mas mantiveram, assim, que a ideia é a seguinte: existe uma lei de defesa dos usuários dos serviços públicos. Tardou muito, lembra, professor Emerson? Mas saiu a lei de 2017. Ela estava lá desde a emenda constitucional 19, mas demorou, saiu. Aí tem o artigo 23, que é ótimo. Avaliação continuada dos serviços públicos pelos usuários. Não é? Isso é uma coisa ótima. Mas o que estava faltando via aplicativos. Então, nós colocamos lá, assim como a gente avalia outros serviços, mas a ideia, isso é um ponto importante, tá? Não é avaliar a pessoa com ódio do servidor público, não é assim que se faz a avaliação, nós vamos ter que fazer uma pedagogia, né? Mas a ideia qual é, por trás disso? É avaliar o serviço e aí mostrar onde é que estão os gargalos, claramente. Em alguns casos a gente já sabe, em outros eles ainda não apareceram para a população, precisa aparecer. Isso é importante, essa transparência real. Né? Segundo, é uma ideia de participação, né? De engajamento. E terceiro, é uma ideia de aprendizagem democrática. Eu sou um pouco cético em relação a plebiscitos e referendos. A experiência do Brexit, para mim, foi traumática. Assim, não é? Hoje não passaria. Eu conheço bem a situação do Reino Unido, quer dizer, acho que conheço bem, enfim, tenho um carinho imenso pela cultura britânica, então eu acompanho muito aquilo. Assim como tenho um carinho por todas as culturas, mas a gente não consegue acompanhar todas, né? E eu tenho convicção de que hoje não passaria o Brexit. Então eles se arrependeram, só que aí foi tarde. Poderiam ter tido uma nova chance, eu acho até que poderia ter um segundo turno, né? Mas o processo de aprendizagem contínua de avaliação é muito importante. Agora, uma coisa importante que nós, professores, avaliamos e somos avaliados, é sempre importante deixar claro o seguinte, ó, procurem avaliar com sugestões positivas. Isso é uma coisa que eu vou agora, se aprovada a lei, eu vou começar a trabalhar nisso, a propor que a sociedade aprenda a avaliar e tenha um campo em que ela possa fazer sugestões, tá certo? O que vocês querem que melhore? Não destruir o outro. Essa cultura do inimigo nós vamos ter que erradicar, gente. Essa avaliação que destrói o outro. Às vezes, nós, professores, temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Eu sempre digo, nós temos um poder imenso. Às vezes a pessoa pode chamar, pode conversar, pode explicar, pode dizer, olha, isso, tal. Não quer dizer que deva ser condescendente, tá? Nosso papel é um papel pedagógico, mas nunca fazer com raiva, nunca, se possível, sempre dar uma oportunidade, um alento, um reforço para o outro, né? Pelo menos foi o que eu fiz sempre. Eu até brincava lá, um lema, uma vez, os orientandos me espalharam isso, professor Emerson, eu oriento há tanto tempo, né? Que é rigor com carinho. Eu não sei se existe, se alguém se já usou antes, mas eu quero que alguém... podia ser um bom slogan, assim. Uma coisa assim, pode avaliar com impessoalidade, né? Avaliar com impessoalidade, sem rancor, sem ódio, e por isso sem personalizar. Essa é uma preocupação que eu já tenho desde logo, mas acho muito importante. Bom, e duas últimas dimensões para encerrar. Essas duas últimas são as que demandariam mais tempo, mas eu estou vendo que o tempo está se escoando e eu preciso concluir. Existe no livro a sustentabilidade jurídico-política. A política, por exemplo, a política patrimonialista não tem nada a ver com sustentabilidade, tá? Então, no livro eu examino quais são os vícios políticos que nós precisamos eliminar. E o direito inteiro vai ter que ser revisto. Inteiro. E eu vou dar um exemplo. No capítulo 9 do livro, aí na quarta edição, professor Emerson, né, o capítulo 9 sobre o novo direito administrativo. Então, contratações sustentáveis, muda tudo. Muda tudo. Muda a responsabilidade do Estado.
Muda o estudo do nexo de causalidade. Nos Estados Unidos, há muita gente estudando isso hoje, tá, gente? Isso é muito importante, muito importante. Daniel Barber, por exemplo, a ideia de estudarmos os efeitos cumulativos dos danos. Tá? Isso é uma coisa que, às vezes, tem escapado nos estudos de nexo de causalidade, sobretudo na parte ambiental. Então, olha, não é exagero. O professor Emerson depois pode debater aí com vocês, e se eu tiver tempo de dar uma entrada, eu entro. É um novo direito administrativo, mas eu vou mais longe. Nós precisamos ter um novo direito tributário. E aqui eu quero falar, não quero só falar da tributação verde, né, do fomento da energia solar, com incentivos fiscais. Eu fiz uma palestra no final do ano, no Congresso de Direito Tributário, a convite do meu amigo Paulo Barros Carvalho, que ele sempre tem participado, quase sempre tem participado desse evento. Esse ano eu falei sobre a avaliação de impactos dos gastos tributários. Você sabe que são gastos tributários, tecnicamente, que estão começando aí a faculdade, são os incentivos fiscais, as renúncias fiscais. Nós temos que ver se funciona ou não funciona. Eu vou dar um dado impressionante para vocês. Eu fiz a pesquisa e descobri que muitos não têm sequer prazo. São incentivos dados sem prazo. Como é que a gente pode fazer? Dar um incentivo sem prazo, tem que saber se está cumprindo metas, né? Olhar o ISG aí, ver como é que está funcionando. Esse subsídio se justifica ou não. Não é isso? Alguns se justificam. Muito bem. Outros não, mas tem que ter avaliação de impactos. Isto é avaliação à luz do princípio constitucional da sustentabilidade. Isso é uma pauta evidente. O Brasil não pode continuar fazendo... são gastos tributários muito relevantes. As pessoas às vezes pensam, onde é que nós temos que fazer corte de despesa? Aí vem sempre aquelas formas mais simples, né? Só de forma simples você já sabe que muitas vezes são as formas mais erradas, né? Então tem que olhar a questão sistêmica. Mas é um novo direito tributário. Um novo direito civil. Ops, agora exagerei. Será, professor Emerson? Esse novo direito civil. Gente, dê uma olhada no 1228 do Código Civil. 1228 do Código Civil. A propriedade tem que cumprir função social, econômica e de equilíbrio ecológico. O professor Emerson está no 1228 do Código Civil. E eu poderia continuar mostrando em vários outros setores. Em outras palavras, nós vamos ter que perceber, finalmente, que a sustentabilidade é multidimensional e é um princípio síntese. Porque a Constituição quer um certo modelo de desenvolvimento, que não é o do PIB. Tem um mais parecido que eu gosto mesmo, é o IDH, lembra? O Amartya Sen foi um dos produtores. Mas o próprio Amartya Sen depois já propôs um mais abrangente, né? Mas, de qualquer maneira, já é bem melhor do que o PIB, né? Que é renda, longevidade e educação. A Constituição tem um desenvolvimento. Claro que a Constituição depende da nossa interpretação, né? Se a pessoa tiver pré-compreensões equivocadas, ela vai ver o desenvolvimento fóssil ali como sendo prioritário, sempre, né? Então, esse é um ponto. Mas se ela tiver uma visão adaptada ao século XXI, compatível com as exigências do século XXI, e compatível com as necessidades das espécies, inclusive da espécie humana. Eu volto à Amazônia. Você sabe uma das razões pelas quais tem havido essas queimadas se propagado tão intensamente, queimadas ilegais, na maior parte das vezes, né? É que aumentou a temperatura em mais de 1 grau na Amazônia. Então, vocês percebem? Nós temos que entender o que está acontecendo no mundo. Já não se falam, muitos autores já não falam mais de mudanças climáticas, falam em emergência climática.
E eu acrescento, nós temos a emergência da poluição. Lembra aquelas mortes prematuras evitáveis? Bom, então, nós vamos ter que... esse é o trabalho que eu acho fascinante. Não há tédio possível para nós juristas. Não. Aliás, não há tédio para seres humanos bem informados. Não é? Nós vamos ter muito trabalho pela frente. Muitos desafios. ESG, investimentos responsáveis... eu não tive tempo de falar, deixei para outra vez, inteligência artificial, mas aí eu falaria sobre os ecossistemas sustentáveis de inovação, que é um ponto importantíssimo. Tá? O Brasil tem que saber que tipo de inovação ele quer fomentar. Tá? Isso também é um ponto assim, da maior relevância que eu tenho. Eu até produzi um artigo sobre isso, que eu tenho uma preocupação enorme com isso. Né? Não é inovação pela inovação. Né? Nós podemos e devemos ter clareza de rumo sustentável. E, por último, professora decana e professor Emerson e demais colegas que assistem. Existe a dimensão que é a mais importante. Deixei para o final a mais importante. Embora todas elas estejam entrelaçadas, todas estão entrelaçadas. A nossa Constituição brasileira, que em 2 lugares fala em princípio da moralidade. Né? Então, existiam alguns juristas no passado que diziam direito é uma coisa, moral é outra. Bom, mas há uma certa positivação da eticidade na Constituição. Não que seja a mesma coisa, mas existe uma moralidade jurídica. A sustentabilidade tem uma dimensão jurídico-política, mas ela tem uma dimensão ética. E esta dimensão ética, se vocês quiserem usar também espiritual, se vocês quiserem filosófica mais profunda, usem-a. Eu uso no livro Sustentabilidade Ética. E aí significa a primeira coisa. Nós temos que superar o antropocentrismo. Tenho trabalhado muito com esse tema agora, professora, que eu acho um tema importante e até eu vou resistir à tentação de comentar alguns textos recentes sobre a questão do chamado pós-humanismo. Eu acho que não se trata de negar a dignidade humana, não é isso, ela vai continuar, mas nós não podemos achar que a dignidade é só humana. Nós temos que reconhecer a dignidade da vida, especialmente dos seres sencientes. A crueldade está proibida na Constituição. No artigo 225, proibida expressamente na Constituição. Mas, além disso, nós não podemos continuar tendo uma lógica da separatividade. Nós fomos criados assim, aqui tem um sujeito, aqui tem um objeto. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu não tenho tempo para desenvolver aqui, mas dá para provar cientificamente que quando eu olho para uma estrela, tá? Quando eu olho para uma estrela, o Kant gostava de dizer, tem 2 coisas que me deixam espantado, assim, mais ou menos isso. É o céu estrelado e a lei moral do interior. Né? Então, quando nós olhamos para uma estrela, nós já estamos olhando para o passado da estrela. A estrela, né? Quando nós olhamos para Marte agora, a gente tem umas imagens tal de Marte, tal, mas tem um delay. O que nós temos, que a gente acha que a realidade da estrela é aquela realidade que se forma na nossa mente, na interação com a estrela. Não existe separatividade sujeito-objeto. Grandes cientistas estão dizendo isso já. Né? Então, Niels Bohr, por exemplo, enfim. E eu penso que esse foi o nosso grande pecado. Num dado momento, o ser humano achou que toda a natureza era para nós e era ilimitada. E que nós éramos os senhores. E aí se estabeleceu uma relação despótica. E pior, não foi só com a natureza, despótica com os seres humanos. Até hoje nós não abolimos a escravatura de verdade. É ou não é verdade? Até hoje nós não abolimos o racismo com a plenitude na raiz.
esse despotismo, essa coisificação é antiética por definição. E é uma prática, para usar a linguagem filosófica, não universalizável. Sem o formalismo, isso é Kant. O John Rawls disse coisas muito bonitas, mas o que faltou no John Rawls, no Teoria da Justiça de John Rawls, que é muito interessante. O Amartya Sen aponta faz alguns separos, mas eram muito amigos. Mas faltou no John Rawls, que tem coisas muito boas ali, tá? Mas aqueles dois princípios falta sustentabilidade. E falta essa ideia de deixar mais claro, tá? A não separatividade. Eu quero encerrar dizendo que um grande consolo que eu tenho nesse momento de dor pessoal é o fato de que eu sei que vou reencontrar aquele que partiu. Eu tenho essa convicção profunda. Quer dizer, essa não separatividade também tem essa escala mais profunda. Mas mesmo aqueles que não queiram admitir isso ou não estejam preparados para entender isso, por alguma razão, deem uma olhada naquele documentário sobre a conexão das árvores. Faça aquilo, se for possível, professor Emerson, para todos os que estão nesse seminário. E vocês vão perceber que a vida é conexão. Alguns autores falam em rede, né? Rede, né? Uma das melhores coisas que há na pesquisa hoje em dia é a pesquisa em rede. Nós estamos, o professor Emerson integra um grupo aí, que nós temos uma reunião de 25. Estamos aí organizando várias. Professora Edna, se puder participar, também seria muito bem-vinda. Nós queremos fazer pesquisa sobre direito e sustentabilidade em várias dimensões, em vários programas de pós-graduação, e rompermos com um problema que às vezes acomete alguns, que é achar que estão solitários no mundo, né? Será que só eu que estou certo? Tem muita gente que sabe que o caminho da qualidade de vida é o de ser solidário, é o de ter um propósito superior a nós mesmos. Então, ter essa ideia de transcendência em relação a nós mesmos, de não separatividade, de não coisificar e de não se coisificar, é sustentabilidade no sentido mais profundo do termo. Então, vejam, para encerrar, convite para temas de pesquisa, eu acho que eu fiz, né? Segundo, até meio que me voluntariei, se for possível, se eu tiver forças para estar com vocês. O professor Emerson é um canal aí excelente de contato, porque ele vai estar nesse grupo que está organizando. Nós queremos fazer assim, ó, professora, relatos de 5 minutos propositivos. Cada um vem com uma ideia e os outros tentam depois acrescentar algo positivo. Em lugar de ver defeitos, se não está bem, diz como é que faz melhor, né? Como poder fazer funcionar melhor. Que tipo, pode ser um projeto, pode ser uma ideia de um projeto de lei, pode ser uma nova interpretação de algo, pode ser uma reconstrução de uma categoria dogmática, não importa. Pode ser um exemplo, alguém foi à Estônia e viu algo importante. Vamos debater, professora Edna, não é? Enfim, a nossa ideia é relatos propositivos, científicos e cooperativos. Então, esse é o convite que eu faço. E mergulhe nisto, gente, e deem um significado profundo a essa vida, que tomara mesmo que possa ser uma vida longa e bastante significativa para todos vocês. E por isso, todo cuidado agora é fundamental, tá? Deem exemplo de cuidados. Às vezes, todos os cuidados foram tomados e, mesmo assim, a pessoa precisa ir para o hospital por um outro motivo e eu não sei se foi lá, mas infelizmente foi lá que o vírus levou a minha adorada mãe, a quem eu dedico essa palestra. Não sei se foi lá que ela contraiu o vírus. Olha a preocupação do jurista, né? Porque o nexo de causalidade a gente nunca pode afirmar. Mas o fato é que ela já tinha feito a primeira dose da vacina e a dona Irma e sempre foi
um modelo de sustentabilidade. Então, essa palestra é uma homenagem a ela. Muito obrigado. Parabéns, professor. Eu acredito que aonde a dona Ima estiver, ela está muito orgulhosa de vocês, dessa belíssima homenagem. Nós perdemos recentemente no nosso CCJP também o professor Luiz Otávio, que a professora Edna fez a abertura da Semana Jurídica, pedindo e fazendo uma homenagem a ele, pedindo alguns segundos de silêncio. Então, eu faço, em nome do senhor, em nome da dona Ima também, pedido para que façamos um minuto de silêncio em homenagem à sua mãe e a todos que foram perdidos por essa terrível pandemia. Fica o nosso registro. Muito obrigado. De carinho ao professor pela sua excelente palestra aqui, participação. Eu acho, antes de passar a palavra à professora Edna, a nossa professora Verônica, já encerrando a minha fala aqui na Semana Jurídica, que tivemos uma Semana Jurídica extremamente importante. Quando estávamos na preparação da Semana Jurídica, recebi uma mensagem de uma aluna que queria que eu atendesse a demanda dela na frente das outras demandas. E quando eu falei as atividades que essa coordenação estava envolvida, ela falou assim, a semana jurídica não tem importância nenhuma, ao meu ver. E eu respondi a ela que todas as atividades que uma coordenação enfrenta, que uma escola desenvolve, são importantes, e que a semana jurídica é uma semana de integração para o novo discente, para o antigo discente, para os professores, para os palestrantes que vêm trazer para a gente excelentes explanações. Fomos brindados, professor, além da sua excelente conferência, uma conferência de abertura do professor Lênin Streck, discutindo os desafios do direito. Tivemos dias discutindo os desafios da pesquisa jurídica, os projetos da instituição, ontem os desafios da extensão e também os projetos, as atividades de extensão. Tivemos na quarta-feira a nossa querida professora Edna apresentando o nosso curso, toda a estrutura administrativa e pedagógica do curso. Então, eu me sinto particularmente com o dever cumprido de encerrar, eu acho que essa Semana Jurídica, com uma conferência do senhor olhando para o futuro, olhando para os desafios que essa garotada, porque já não sou mais garoto, professora Edna, essa garotada agora que vai seguir a jornada, eu estou numa geração do meio, né, ela possa continuar aprofundando essas questões. Se for uma notícia de alento, de alegria, professor Juarez, eu, a professora Edna, a professora Verônica, estamos organizando a instituição de um programa de extensão aqui na Unirio para que haja a curricularização da extensão, como o MEC pede, justamente com o tema de sustentabilidade, de inovação e de resolução não conflituosa das demandas. Se o senhor puder colaborar, vai ser um prazer. Nós já temos as ligas atuando, já temos, por exemplo, o meu projeto de extensão Recicla o Direito, que pretende trazer medidas efetivas administrativas para o nosso prédio físico, onde fica situado o CCJP, mas se o senhor puder participar vai ser uma alegria. A nossa tentativa de ampliar a extensão e acho que ampliar a questão da sustentabilidade. Para todos os discentes, eu já encerrando a minha fala aqui, fique esse convite para refletirem o papel de vocês e o papel do direito. O professor Juarez, que, como sempre, não só aborda a dogmática do direito, mas aborda também aspectos éticos e aspectos da teoria, ele chamou a atenção para algo importante. Precisamos repensar o nosso papel como juristas. E eu faço esse convite especial aos discentes. A universidade não é um lugar para eu adquirir um diploma privado e exercer uma atividade privada pensando apenas em meus interesses pessoais de carreira ou de remuneração. Precisamos formar um corpo discente de forma ética, entendendo que a função da advocacia, como a professora Edna chamou a atenção na quarta-feira, é função essencial de justiça. Que o profissional do direito, como chamou a atenção o professor Juarez Freitas, se insere nesse movimento de sustentabilidade em sentido amplo que a vida pede. E que, como o nosso querido professor Lênin Streck chamou a atenção, ser um jurista não é repetir o que os outros falam, é pensar, é construir, é, acima de tudo, trazer um pensamento inovador, um pensamento diferente. Então, fica o convite, com o fim dessa Semana Jurídica, a todos os discentes,
para que aproveitem todas as lições preciosas que tivemos essa semana, lições não só intelectuais, mas morais, éticas, para que possamos nos conduzir melhor dentro da universidade e nos preparar para conduzir melhor fora dela. Em semanas que nós vemos cada vez mais escândalos, como o da Vaza Jato, em que houve tentativa de não cumprir uma decisão judicial com cunho ideológico, é importantíssimo para vocês que são a futura geração do direito, que entendam que o bom profissional não é o profissional só formado tecnicamente, mas o profissional que sabe e que segue uma ética profissional adequada. E fica esse meu convite a todos vocês, que nós possamos construir uma escola de ciência jurídica mais ética, podemos construir um curso mais ético, possamos construir professores mais éticos. Eu vou para a palavra a professora Edna. Certo, professor. Muito obrigado. Eu reitero as palavras do professor Emerson Moura no sentido de agradecer profundamente pela aula maravilhosa que todos nós recebemos hoje. Professor Juarez Freitas, como eu aprendi com o senhor hoje. E que forma didático-pedagógica de apresentar os temas de uma forma acessível, contemplando a diversidade do público que está presente. Que lindo! E fiquei muito contente também com o convite. Saiba, professor, que as minhas pesquisas aqui na Unirio, elas são em relação à minha área de concentração maior, políticas públicas em direitos humanos, e eu trabalho com uma base, com um lastro filosófico da filosofia Ubuntu africana. Então, uma filosofia que estabelece que eu sou porque nós somos. Me parece que essa é a razão de ser, essa é a lógica coerente da sustentabilidade. Esse eu ser, porque todos somos, envolve não só as criaturas humanas, como as não humanas, enfim, envolve a necessidade de uma visão holística da realidade do mundo, e que foi exatamente isso que o professor trouxe para nós nesse dia memorável para a história da nossa escola. Então, estou muito feliz, agradeço muitíssimo pelos ensinamentos, espero que os nossos tenham anotado dicas de referências bibliográficas, de teorias e de autores, porque certamente serão uma contribuição inestimável para a formação desse nosso corpo docente. Agradeço muitíssimo. Gostaria de saber se a professora Verônica, que é a diretora do nosso curso, que infelizmente não pôde estar desde o início, mas que já chegou, já está entre nós, se a professora Verônica Bastos quer fazer uso da palavra, para que eu possa fazer, então, o encerramento do evento. Bom dia, professora. Quero fazer sim. Eu quero iniciar pedindo desculpas pelo meu atraso. Eu estava num compromisso anteriormente agendado e assim que foi possível eu entrei. Professor Juarez, eu quero agradecer pelo presente que foi a sua palestra. A sua palestra foi um grande presente e a sua mãe, aonde ela estiver, ela está, com certeza está se sentindo mais do que homenageada, porque foi uma homenagem não apenas para sua mãe, para todos que nós perdemos durante essa pandemia, e infelizmente ainda muitos que perderemos, né, em razão da falta de atitudes, né, para que acabe tudo isso. Eu perdi também uma pessoa muito querida durante essa pandemia, então essa dor é uma dor que a gente carrega porque poderia ter sido evitada. Então, assim, em vários momentos na sua palestra, eu fiquei emocionada. E quando o senhor disse, quando tivermos com um problema, ao invés de criticar, vamos achar uma solução. Nesse momento eu desabei, eu falei, meu Deus do céu, que palestra brilhante, que incentivo, porque é isso que nós temos realmente que aprender, a dar a mão ao próximo, a ajudar as pessoas, a mudar as nossas atitudes quando trabalhamos também num grupo, quando estamos estudando,
talvez possamos aprender com tudo que estamos passando agora, o quanto é importante a gente respeitar o nosso próximo, pensar no nosso próximo, porque as nossas atitudes estão influenciando diretamente na vida do próximo, tirando inclusive vidas, né? Então, assim, sua palestra foi brilhante, professor, muito, muito, muito obrigado. Encerrou com chave de ouro o nosso evento, a nossa semana. Essa semana foi uma semana muito proveitosa, eu acredito que os alunos tenham aproveitado bastante, porque desde o início tivemos palestras muito boas, falamos sobre os trabalhos de pesquisa, extensão, as ligas acadêmicas, toda a organização e funcionamento da universidade para os alunos. E fechar com a sua palestra hoje foi brilhante, professor. Muito, muito, muito obrigada. Foi um grande presente, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos que puderam participar. Eu espero que a gente possa, em breve, repetir esse evento, porque foi um evento muito bom. E parabenizar a todos que tiveram na organização. Tá? Muito obrigada, gente. Obrigada, professora Verônica. Gostaria de saber se o professor Juarez Freitas, ele quer dar um recadinho final para a gente. Nós temos... Então, eu quero agradecer à senhora, a professora Edna, ao professor Emerson, e eu também fiquei comovido agora ao ouvir as palavras de vocês, professora Verônica, e eu fico impressionado porque, por exemplo, percebi que a professora Edna está numa linha de pesquisa que certamente tem tudo a acrescentar às nossas propostas e relatos propositivos para os nossos debates. Então, eu fico muito feliz pelo espírito demonstrado pela professora Verônica. Também espero que ela contribua muito para esses grupos de pesquisa e contem comigo no que eu puder, né? Eu estou à disposição no que eu puder. E também o professor Emerson, que é uma figura extraordinária. Então, aproveitem essa jornada aqui na nossa passagem pela Terra para semear coisas boas, projetos sustentáveis, e vale a pena insistir na que a vida tem um propósito superior, que é exatamente isso que disse a professora Verônica. No fundo, é solidariedade, é superar essa ideia de separatividade, né? Nós somos realmente um só. No fundo, nós somos um só. Então, quando todos estivermos bem, o desenvolvimento será sustentável. Repito, e conte comigo, eu me voluntariei algumas vezes hoje, que não é, embora a minha agenda seja bem intensa, mas eu senti assim uma atmosfera de grande acolhimento. E espero que aqueles que ouviram, assim, sintam pelo menos esse espírito, tá? Vale a pena, gente, vale a pena trabalhar com essas áreas de ponta no direito. Vale a pena, tem muita coisa boa para fazer. Se vocês um dia estiverem assim, chateados, preocupados, às vezes entristecidos, enfim, se todos nós passamos por esses momentos, reajam, tá certo? Não se entreguem à tristeza, não se entreguem, não desistam da vida, nunca, nunca, tá? E sigam uma vida virtuosa e justa, vale a pena, sem dúvida alguma. Muito obrigado a todos. E até breve, se for possível. Certamente, professor Juarez Freitas, as portas físicas e virtuais do nosso Centro de Ciências Jurídicas, Políticas e Administrativas da Unirio estão permanentemente abertas para o senhor. Muito obrigada. Eu agradeço a todos, agradeço em particular e em especial ao professor Emerson e aos representantes do diretório acadêmico do curso de Ciências Jurídicas, porque nos irmanamos para garantir o sucesso que foi essa Semana Jurídica, e dou por encerrada essa nossa atividade, desejando a todos uma excelente semana e sempre lembrando, usem máscara, protejam-se, protejam aqueles que vocês amam e os terceiros, usem álcool em gel o tempo todo. Tá?
Muito obrigada, gente. Um grande abraço e Ubuntu para todos. Tchau.